Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa ideia de hoje, que é o lançamento do Fórum Interdisciplinar Saúde Mental e Trabalho. Muito bem, esse fórum é uma iniciativa da Universidade Federal de São João del Rei, do Departamento de Psicologia, do Laboratório de Saúde Mental, LAPSAN, do Instituto Apoiar, representado aqui pelo Claré, Betânia e Elaine, e a Diretoria de Saúde do Trabalhador da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. Essa iniciativa surgiu a partir do momento em que percebemos a necessidade de discutir um pouco mais na região a questão da saúde do trabalhador. Discutir no sentido de fomentar a construção de políticas públicas na área, né, que pudessem contemplar os problemas que a gente enfrenta por aqui. Então o fórum veio nessa direção. E temos como objetivo geral 2 itens. Primeiro, entender esses problemas que eu estou me referindo, mas pensando esses problemas a partir da ideia de que o trabalho é uma categoria fundamental para a determinação da saúde, ou seja, que a gente possa construir nossas práticas considerando o trabalho das pessoas como sendo algo fundamental, determinante, preponderante para a questão da saúde dele. Normalmente, um item um pouco ignorado, vamos dizer assim. Normalmente a gente não fica levando em consideração onde é que a gente trabalha para entender como é que anda o nosso corpo, né? Então, a ideia inicial é essa, né, de colocar o trabalho no meio, né, para a gente discutir saúde a partir desse ponto de vista. Em seguida, um segundo objetivo geral é contribuir para o desenvolvimento da capacidade de ação dos coletivos de trabalho sobre a própria atividade, visando superar possíveis condições de sofrimento. O que é isso? Esse segundo momento é fundamental também, porque a partir do momento que a gente coloca o trabalho no centro, ao mesmo tempo a gente coloca o trabalhador, que é quem sabe do trabalho, né? Então, na medida em que a gente começa a discutir o trabalho, é preciso e é fundamental que a gente escute o trabalhador, que a gente desenvolva a capacidade de ação desse trabalhador ou do coletivo de trabalhadores para que eles possam também agir sobre a própria atividade. Ou seja, para que eles possam se prevenir, para que eles possam se proteger. Em seguida, um objetivo mais local, vamos dizer assim, nós pensamos também em 2 coisas. A primeira, contribuir, como eu estava dizendo, para a construção de políticas públicas de saúde do trabalhador, aqui em São João e na região. Aqui nesse caso, São João e região, entende-se Barbacena, São João, Congonhas, Lafayette, que é a região, ainda não estou tão familiarizado com os nomes, mas se eu não me engano é a região macro centro-sul, né? E aí que integram aí essa região, as micro-regiões, não é isso? São João, Barbacena, Lafayette, Congonhas, se eu não me engano é essa a divisão do estado, né? Essa é a macro. Oi? Essa é a macro. Essa é a macro, né? E a micro é São João, Barbacena, é isso? Não, São João é uma micro, Barbacena é outra. Congonhas é outra. E todas elas juntas é a macro. Tá certo. E o segundo item é a questão do diagnóstico situacional da saúde do trabalhador, que é uma demanda da Secretaria do Estado da Saúde, né? Então, contribuir para a elaboração desse diagnóstico aqui na região. Como que a gente pensou em fazer isso? 3 questões. Primeiro, compartilhando leituras, discussões, dúvidas relacionadas ao que estamos fazendo, e aí essa é a ideia do fórum, nós vamos ver mais adiante, tanto nesses encontros presenciais quanto no momento virtual. A partir disso, propiciando a troca de experiência entre nós, né, entre grupos de pesquisa, agentes sociais, comunidade e demais instituições interessadas no tema, e
dessa forma, enriquecer as nossas ações e práticas de cada participante, desenvolvendo ações coordenadas. Então, esse vai ser o nosso eixo, né, de funcionamento. É uma ideia que já vem de uma experiência que deu muito certo em São Paulo, que é o Fórum de Acidentes de Trabalho, né, aí é um fórum já específico para a questão dos acidentes. Esse fórum iniciou em 2007 e ele cresceu bastante em São Paulo e a ponto de desenvolver uma metodologia de investigação de acidentes que foi adotada pelo Ministério e divulgada para o Brasil inteiro. E até hoje vem gerando inúmeras políticas públicas em relação à questão do acidente. E para essa sistemática que a gente está pensando, nós pensamos 2 momentos fundamentais para o fórum. Primeiro, encontros presenciais, que a princípio seria 1 a cada 2 meses, e teria essa dinâmica, duração de 4 horas, divididas em 2 partes. A primeira destinada a um tema que foi escolhido, né, por nós, um tema específico, que tem a ver com a nossa demanda e tudo mais, e em seguida, na sequência da atividade, na segunda parte, a gente se preocuparia em apresentar e discutir casos da nossa região. Então, a gente traria um especialista para discutir um tema e, na sequência, apresentaríamos algum caso, alguma entidade, ou Ceres, ou aqui em São João, ou nós mesmos aqui da universidade, traríamos algum caso local para discutir, para mostrar que tipo de estratégia a gente está usando para entender o caso, ou então para tratar, ou então para prevenir, e assim por diante. Nesse caso aí, o primeiro encontro, a gente vai fazer uma experiência nesses primeiros 6 meses, então já temos 3 encontros agendados. O primeiro vai ser agora, dia 3 de setembro. O segundo, que a gente vai definir a data ainda, mas provavelmente não, vai acontecer na segunda quinzena de outubro, e o terceiro na primeira quinzena de dezembro. A data, precisamente, a gente vai colocar no site, que o Claré vai apresentar daqui a pouco. Então, na primeira agora, no dia 3 de setembro, a gente vai discutir sobre saúde mental e trabalho no SUS. Então, a gente vai trazer para cá a professora Maria Dionise, que é de São Paulo, do fórum de lá, e ela que coordena essa parte de saúde mental e trabalho relacionado ao SUS, lá em São Paulo, no fórum, e ela vem aqui para explicar para a gente como é que funciona, como é que ela trabalha com isso, quais são as demandas que eles têm por lá, como que eles lidam com essa questão por lá, e num segundo momento a gente vai discutir um caso nosso aqui. Então, no dia 3 de setembro, que vai ser de fato o nosso primeiro encontro presencial, vai acontecer isso, né? Aqui subiu um pedacinho do meu slide, que no primeiro momento é o encontro presencial, mas no segundo momento vai ter a modalidade virtual do fórum. Essa modalidade virtual é o que o Claré vai explicar daqui a pouco, que é uma página que a gente vai ter na internet, onde vocês vão poder se cadastrar, para que a gente possa discutir online. Então, todo encontro, por exemplo, esse do dia 3 de setembro, a palestrante vai disponibilizar a apresentação, textos que a gente possa discutir, casos que a gente possa tratar e assim por diante. Esse fórum virtual, né, vai ser uma espécie de ponto de encontro online, para que a gente possa ampliar a discussão, né, o tempo todo, né, assim que as coisas acontecerem. Hoje mesmo a gente já vai postar a primeira ideia ali, né, a primeira discussão, para que vocês possam contribuir. Depois o Claré vai explicar como é o cadastro, essas coisas assim. E os temas que a gente vai tratar até o final do ano, nesses 3 encontros que a gente vai fazer, ficaram os seguintes. Primeiro, saúde mental e trabalho, que é o dia 3. Depois, na segunda quinzena de outubro, o tema é esse: impactos do uso de agrotóxicos na saúde mental.
Tanto um quanto o outro e o terceiro que a gente vai ver agora, não foi escolhido aleatoriamente, não. Teve uma conversa com a Secretaria de Saúde, com algumas entidades, e de acordo com o levantamento epidemiológico que foi feito, que apontou para esses temas como sendo os mais relevantes no momento, né? Os futuros temas a gente vai escolher conjuntamente ao longo das discussões, vocês vão poder sugerir e assim por diante, e a gente elege, traz um especialista e faz a discussão. E o último, de dezembro, vai ser sobre a questão da informalidade, né? Então, como que a gente pode promover saúde mental e trabalho a partir do desenvolvimento dos coletivos de trabalho junto aos pequenos produtores e projetos de economia solidária. Ou seja, o pessoal que fica, vamos dizer assim, cooperativas, associações, enfim, que estão de alguma forma gerando renda, entra nessa discussão. Como é que a gente pode contribuir para que esse tema da saúde mental e trabalho seja entendido junto a esse pessoal. Muito bem. Aí, o espaço virtual, né? O que eu estava dizendo é esse aí. A construção de um espaço virtual, que vai ser uma página na internet, para a gente estimular a nossa discussão, apoiar o encontro presencial e assim por diante. Divulgar eventos, né, datas de encontros, enfim, uma série de notícias sobre isso, reportagens, para dinamizar a nossa discussão. E agora o Claré vai... Rosângela vai falar nada. Quer falar alguma coisa? Não, acho que o Luiz já deixou bem claro assim, como é que vai ser a nossa participação. E a partir de agora a gente então faz esse convite, né, a vocês no sentido de ser nossos parceiros, porque não parte, né, da nossa, não faz parte da nossa forma de trabalhar, tanto eu quanto o Luiz, que somos, né, da psicologia do trabalho já há alguns anos, trabalhar sem ter a participação, né, dos trabalhadores. Então, a gente está fazendo esse convite no sentido de poder criar, né, o espaço até já está criado, né, o fórum já está criado, mas como a gente participar efetivamente e fazer com que esse espaço possa, de certa forma, transformar, né, as nossas ações, possibilitando uma ajuda, né, nas dificuldades práticas que a gente encontra. E eu sei que são muitas, né, gente? Principalmente quando a gente fala de saúde mental, né? A gente sabe que mostrar que existe uma relação entre trabalho, né, e saúde mental, a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil. Aliás, é uma das mais difíceis. Mas, enfim, eu acho que a gente só vai poder pensar em políticas, né, pensando conjuntamente a partir da nossa experiência com a experiência de vocês. Então, a ideia é essa. E o fórum, como é online, né, fica mais fácil, né, a gente poder, né, num momentinho de folga ou, né, num momento escolhido por cada um de nós, para estar olhando, para estar participando. Inclusive, a gente vai estar mostrando para vocês, né, trazendo informações sobre encontro, né, sobre, colocando lá, disponibilizando mesmo vídeos, né, sobre essas temáticas que alguém já discutiu, né? Textos, artigos sobre todas essas temáticas que às vezes a gente não conhece, né? Então, acho que nesse sentido, tanto eu quanto o Luiz e, né, as meninas que trabalham, a Tatiana, os nossos alunos aqui, a gente vai poder auxiliar, né, para promover essa reflexão. O que a gente, na verdade, pretende é essa reflexão sobre a nossa ação. Parceiros no sentido de que a gente possa ajudar vocês a enfrentarem as dificuldades que vocês têm no dia a dia e a nossa, né? De estar pensando em saúde e trabalho um pouco distante da realidade dos trabalhadores. Né? Na formação. Que é o mais importante, a gente está podendo formar, né, psicólogos que realmente compreendam o trabalho, né, a importância do trabalho na constituição do sujeito. E, às vezes, até atuando na gênese, né, no desenvolvimento de alguns quadros psicopatológicos, não é assim?
E essa formação, a gente sabe que ela ainda não está adequada. Né? Ainda há um distanciamento muito grande, não só do psicólogo, mas do médico do trabalho, do engenheiro de segurança. Né? Então, e isso a gente percebe que essa semana mesmo deu um curso para o pessoal que já trabalha, né, algum tempo na área de segurança, e eles me colocaram exatamente isso, a dificuldade que eles têm de um diálogo com, né, os engenheiros, com os médicos, com o trabalhador, com os engenheiros, com os técnicos de segurança, no sentido de mostrar que aquele trabalho ali tem algo que está errado, entendeu? Sempre a questão é remetida para o sujeito, né? Então, quando a gente analisa acidente de trabalho, então, eles estavam analisando o acidente, está vendo? Ele sabia que não podia fazer isso, mas ele fez. E por que ele fez isso, né? Ele sabia que tinha que usar um óculos. Por que ele não estava usando? Negligência. Não é assim? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente sabe que, na verdade, quando o acidente acontece, é uma ação que fracassou. Né? Não um erro de uma pessoa específica, mas uma ação que começa desde lá de cima, né? da alta administração. E ela estava dizendo que uma dificuldade que eles têm é desse diálogo com os profissionais da área, que sempre acreditam que a culpa é do trabalhador, né? E a gente sabe disso. Então, essa vivência vai nos possibilitar, então, criar e mostrar para esses, né, e atuar na formação desses meninos no sentido mais próximo da realidade, né? Quer dizer, não sei se a gente consegue fazer isso totalmente, mas certamente aproximar dessa realidade. Por isso, vocês serão nossos parceiros, né? A gente pode até convidar vocês participarão efetivamente na formação dessas pessoas. Então, eu acredito que, evidentemente, que a gente é uma experiência, a gente espera que dê certo, né? Acredito que sim. Então, é uma experiência, a gente está se baseando nessa experiência que o Luiz teve em São Paulo, que é muito interessante e que funciona, para vocês terem uma ideia hoje, eles já estão em nível internacional, trazendo pessoas, né, de fora do país para estar discutindo a questão do acidente. Teve um encontro agora, no início de junho, né, com 2 profissionais da área, na França, que discute a questão do acidente de trabalho. Tá? E aí, é claro que a gente está numa temática, né, eu falo que é mais perigosa, né, e mais trabalhosa, né, que é a questão da saúde mental, mas é uma demanda que nos foi explicitada a partir desse levantamento epidemiológico feito pela Secretaria, que já existem esses dados, então não tem como também a gente fingir que não está acontecendo, né? Então, a gente sabe que, né, como é que chama? Alfredo Vasconcelos, eu sempre falo Alfredo Francisco, sei. Não é a questão do agrotóxico, então, enfim, a gente sabe e não é uma coisa fácil. E a gente só pode realmente pensar em política pública ou seja, a ideia é de uma comunidade científica ampliada, pesquisador, trabalhador, aluno, né, profissionais da área. É nesse sentido que a gente pretende avançar, a partir também de uma experiência já existente na França, onde, né, não se discute política sem ter trabalhador, sem ter, né, pessoas envolvidas, né, com aquela temática. Tá bom? Complementando só um pouquinho da Rosângela, a dificuldade do diálogo que ela estava dizendo, eu acho que vai de encontro para uma questão fundamental que a gente pretende trazer aqui para o fórum, que é a dificuldade também, por conta de que, na maioria das vezes, os profissionais da área de segurança e saúde se colocam no lugar do especialista sobre o trabalho. No entanto, quem mais sabe sobre aquele trabalho é o próprio trabalhador, e cujo saber é super desvalorizado, não é considerado na hora de se pensar políticas de prevenção e assim por diante. Então, a ideia é que a gente possa discutir aqui e aprender com os trabalhadores sobre o trabalho deles e, assim, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento dessa atividade. Mais do que um fórum de especialistas que vai produzir conhecimento sobre alguma coisa, não, né? Ele é um fórum para a construção de conhecimento com base no saber do próprio trabalhador.
Porque vai nos trazer o conhecimento deles para juntar ao nosso. Nós vamos contribuir para o desenvolvimento do conhecimento dele, que não é nosso. Né? Esse é uma questão importante de se reconhecer. O especialista é o trabalhador. Muito bem. Alguma questão, gente, sobre... Aqui, quando a Rosângela fala que vai partir do estudo na França, porque a psicologia do trabalho veio da França, é isso? Que o principal é nesse sentido que vem o estudo, você fala, a experiência que a gente tem em cima da França. Aí vai ser devido à psicologia do trabalho ser a partir de lá ou tem alguma coisa? Na verdade, assim, a gente trabalha numa perspectiva em que a nossa filiação teórica e metodológica, né, ela é fundamentada em alguns teóricos franceses, né? Então, um deles, né, que é o professor Yves Clos, não sei se vocês já ouviram falar, e outros, né, o Schwartz, né, professor Elizabeth Antunes aqui da UFMG, e que eles têm contribuído no sentido de pensar essa ideia de uma comunidade científica ampliada, que eu acho muito interessante. Né? Não é, isso que o Luiz falou, não é só um lugar de especialistas, a universidade, né, em que o trabalhador não tem assento. Então, uma experiência muito rica que e eles têm atuado em diversos segmentos, né, e mostrado exatamente a importância do saber do trabalhador. Inclusive, lá, esse saber já é até reconhecido, às vezes, formalmente, coisa que a gente ainda não acontece aqui, né? Mas é uma experiência muito interessante de colocar novos parceiros, novos atores, para se discutir políticas de saúde. Não só o professor, né, só o pesquisador, mas o pesquisador, o trabalhador e todos os outros atores envolvidos. E eu acho que essa é uma perspectiva interessante. E é exatamente isso que tem mostrado o quê? Quando eles falam na questão do acidente de trabalho. Olha, essa estratégia que vocês estão pensando, essa política não dá certo aqui não, entendeu? Não é? Eles até fazem porque são obrigados a cumprir, né? Então, dizem assim, não é por aí que vocês estão pensando, não. A gente tem uma outra realidade, a gente tem um outro contexto que está exigindo outras demandas e a nossa experiência mostra que a gente já tentou fazer isso e não deu certo. Entendeu? Então, esse saber, né, que a gente precisa incorporar nas nossas ações relacionadas à questão do trabalhador. E outros, né, outros referenciais teóricos, mas o da França é muito interessante, né, Luiz? Mais alguma questão, gente, sobre a dinâmica do fórum, a proposta? Alguma sugestão? Então... É só fazendo mesmo, né, gente? Porque não tem outro jeito de aprender, né? Hein? Isso. Claro, Não tem jeito de aprender a nadar sem entrar na água, né? Então, não, realmente. Vamos pensar. E qualquer dificuldade, né, a gente vai tentar administrar isso, né, junto com as meninas, comigo, Luiz, tá? Então, criar realmente esse lugar onde a gente possa dizer, eu tenho ensinado muito para meus alunos, a questão de essa ideologia do bom profissional, né, de que bom profissional é aquele que não pergunta. E não é verdade, né? Porque se a gente perguntar mais, a gente, né, vai poder aprender mais. Evidentemente que a gente está numa cultura em que isso é tido como, né, ela está perguntando é porque ela não sabe. Então, aos poucos, a gente vai... E aí precisa que vocês tenham também confiança, né? E essas coisas levam um tempo para ser estabelecido. Mas certamente que a gente quer trabalhar nessa cultura, né, de que, né, precisamos aprender, precisamos perguntar, né? A gente vai aprendendo com vocês também, tá? Muita coisa a gente pode até estar falando que não é verdadeira, longe da realidade de vocês, mas certamente que é por isso que a gente está propondo essa interação. Sem, né, essa parceria fica muito distante, né, do cotidiano das pessoas. Bom dia a todos. Meu nome é Clara, eu represento o Instituto Apoiar. Estou aqui acompanhado pela nossa equipe aqui, a Betânia, a Elaine, o Otávio
né? E a parte virtual desse trabalho de vocês, né, do Fórum Interdisciplinar de Saúde Mental e Trabalho, será coordenado por nós. Eu sou o elo de ligação entre os docentes da UFSJ, né, e o nosso analista e programador, Otávio, ele que é responsável pela parte técnica, eu vou acompanhando, e surgiu, como o Luiz já disse aí, essa oportunidade da gente estar trabalhando com vocês. A criação desse fórum é realmente um aprendizado, e quando se falou em fórum, a primeira proposta que eu coloquei é um fórum apenas presencial. Ele acaba hoje, com toda a tecnologia que dispomos, né, no mundo, acaba ficando limitado, porque ele é regional presencial. Isso significa que a gente teria que estar se deslocando o tempo inteiro, todas as dificuldades. Jamais esse fórum seria interessante, no meu ponto de vista, a nível regional, né, devido às dificuldades. E um país do tamanho desse, não há como a gente ficar exigindo discussão num fórum presencial. É muito bom viajar, né, e tal, mas a gente pode fazer isso também de forma virtual. E dentro dessas discussões, né, o Luiz e a Rosângela toparam. Esqueci de falar de Tatiane, que está aqui também, né, é a bolsista da UFSJ, que vai estar fazendo todo um tutorial com vocês também, diretamente com vocês, vão estar trabalhando a professora Rosângela, o professor Luiz e a Tatiane. Eu e o Otávio são suportes da área técnica. Vocês vão ver depois, tem um e-mail, que vocês tiverem dificuldades no uso da plataforma, vão falar conosco, nós vamos ver e vamos tentar resolver da forma mais breve possível. Desculpe, Tatiane, né? A equipe está toda aqui, mas na hora eu esqueci dela. Faltando um, né? Ainda falta mais uma que vocês ainda vão escolher, não é isso? Ou já tem? Não, a gente está de greve, você sabe. Então tem a gente está esperando voltar para a gente fazer. Inclusive, né, faz parte da minha fala aqui agora, o problema da greve. Vocês viram aí que a gente chegou, cada um de nós estamos trabalhando em equipe, a gente teve que fazer tudo, né? Ligar, trazer som, essa coiseira toda, que é em função da greve. Além de que a gente ainda agradece o setor de tecnologia, que ainda não conseguiu disponibilizar o espaço para a gente, para que a coisa pudesse acontecer. O próximo evento não vai dar para ser na UFSJ, se a greve não acabar. Como o próximo evento é dia 3, então não será aqui, com certeza. Hoje eu estou encaminhando o ofício e vai acontecer, então, no auditório da Polícia Militar, do 38º Batalhão da Polícia Militar, porque nós não temos infraestrutura para fazer o fórum. Que é uma coisa interessante, né? Fiquei pensando. Também Sim. A gente ir para outros lugares. Outros lugares, a gente poder também, né, estar presente em vários outros locais. Sim. Então, de repente, a gente pode fazer até ele itinerante. Né? Esses encontros, inclusive, a própria secretaria disse para a gente, né, que seria interessante também que a gente fizesse esses encontros em outros locais. Como nós temos também Barbacena participando, quem sabe o ano que vem a gente possa estar fazendo o evento lá em Barbacena e não aqui em São João del Rei. Estamos comentando isso aqui. Tá ok. Com certeza nós vamos fazer. Não, eu gostaria de explicar para vocês como é que isso tudo está acontecendo, né? Porque eu acho que é importante para que todos tenham informação. Como eu sou da área de informações, então eu não suporto não passar informações para as pessoas. Então acho que as pessoas têm que ter informações. Na realidade, o Instituto Apoiar tem um convênio com o governo do Estado, da Secretaria de Saúde, né? E já estava em andamento, está terminando, teoricamente estaria terminando este mês, aí ele foi aditado, né, prorrogado, de tal forma que naquele encontro que nós tivemos em abril, que foi o Seminário de Saúde do Trabalhador, e que a professora Rosângela fez uma palestra, lá começou uma discussão a respeito da possibilidade de se ter esse fórum. Então o que a gente conseguiu fazer? Já que ia prorrogar, ia aditar essa coisa toda, aí nós conseguimos, né? Que eles foram lá também conversar com o pessoal da secretaria, e aí eles deram uma chance a gente de iniciar, porque na realidade nós estamos fazendo, isso é novo para todo mundo, até para o Estado, né? Não só o fórum, mas ainda fazê-lo de forma virtual e presencial, né?
Então isso tudo era uma história. E como esse convênio ele termina em fevereiro, então nós só podemos fazer por 6 meses. Fazer isso por 6